Oi, todo mundo, bem-vindos para mais um momento de leitura do Evangelho, mais um momento nosso de conexão com a espiritualidade, mais um momento para podermos nos reenergizar para a semana que começa logo mais. Gente, estamos aí no segundo encontro de março. O primeiro foi durante o carnaval. Quem não viu, corre lá, vê o vídeo para poder pegar aí o ensejo e o caminho do que vem acontecendo nos últimos encontros, tá bom? Estamos aí na 11ª mensagem, se eu não me engano, do Mensagens do Irmão Tomé. E vamos fazer a sequência de sempre. Primeiro começamos com a prece de Cáritas, depois Mensagens do Irmão Tomé, o Evangelho de forma salteada e oração para fluidificar a água e encerrarmos aí esse momento nosso. Bora lá? Se você não pegou tua água ainda, pausa o vídeo, vai lá, pega a água. Dessa vez eu peguei para mim, para minha mãe, para meu pai, para todo mundo. Deixei separado aqui. Vamos lá, vamos junto? Eu melhorei bastante da minha rinite, sinusite, barra bronquite e tudo mais. Estou bem menos fanho, bem menos entupido, graças a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade, Senhor, permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, nós como Moisés sobre as montanhas vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Deus, dai-nos a força, dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, onde um dia há de se refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja. E assim é. Tô melhorando. Quase sem ler já. Quase decorando. Depois de um ano e tanto, eu vou conseguir decorar. Bom, gente, na semana passada, a mensagem foi a lei do amor. Foi a 10ª mensagem, na página 45. E hoje é a 11ª. Jesus é o exemplo edificante. Encarai a realidade e não deixai que as ilusões tolas e vãs dominem a vossa mente, atrasando a vossa caminhada e desviando-vos de vossa meta segura e firme. Tende sempre os pés sobre a terra, para que as decepções não venham vos assaltar no futuro. O verdadeiro sentido da vida do homem na terra é de prosperar, evoluir e crescer, espiritualmente e materialmente. Se não conseguistes a fortuna material nesta encarnação, é para que possais agora dar vosso testemunho de obediência e paciência, aceitando as determinações do alto, que seguem seu curso de acordo com o karma de cada um. Porém, deveis vos esforçar para que vosso espírito possa galgar os degraus evolutivos, a fim de que não percais essa grande oportunidade que vos foi entregue agora nessa vida. Procurai seguir os passos daqueles mais experientes, cujas vidas têm sido um exemplo de abnegação, desprendimento e doação completa. Nada colhereis no futuro se nada souberdes hoje plantar. Portanto, iniciai agora e nunca esperai para começar amanhã, pois o tempo urge como a rapidez de um raio. Não vos preocupeis em demonstrar ao mundo as vossas ações. Sabei que o nosso Pai acompanha a todos
os filhos, e sabe de vossas obras e de vossos trabalhos, abençoando e agraciando aqueles que praticam a caridade sem ostentação e sem vaidades. Procurai dar exemplos de uma existência onde possa predominar sempre o amor, o perdão e a caridade absoluta. Expandi vosso coração, inundando de alegria os corações dos irmãos tristes e solitários. Oferecei o pão ao faminto abandonado, sem ofendê-lo nem magoá-lo. Abraçai o enfermo sofredor, desvelando-o em carinhos para amenizar as suas dores. Lavai a alma do irmão mais infeliz, que não consegue abandonar os vícios que o levam em direção aos abismos da dor. Se tomardes a resolução de seguir estes ensinamentos, descansai vosso coração aflito e tende a certeza de que estais no caminho certo, naquele mesmo caminho que foi trilhado pelo nosso mestre de amor, que, quando aqui permaneceu, jamais deixou de espalhar, com seu exemplo, as graças do verdadeiro amor. Segui seus passos e estareis saldando vossas dívidas que contraístes no passado. E assim seja. Mestre Jesus, vamos agora abrir o Evangelho de forma salteada, pedindo que as lições se entrelacem e que nós tenhamos acesso, conexão, além de ouvido e condições para entender a sua palavra, o seu direcionamento. Que ele hoje possa nos servir de bússola para o caminho que devemos seguir. Caímos no meio de um capítulo, que é o que é a mão esquerda, que é o capítulo 13, página 183 desse exemplar, e o título é Os Órfãos. É uma carta do Espírito Protetor de Paris, 1860, e na sequência tem outra que chama Guia Protetor, Sens, 1862. Vamos ler os três, porque termina com São Luís, em Paris, 1860. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança. Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade há de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que, frequentemente, a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior. E se o pudesseis recordar, o que fazeis já não seria caridade, mas o cumprimento de um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não há essa caridade que magoa o coração, não há essa esmola que queima a mão de quem a recebe, pois os vossos óbolos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se a doença e a privação não os esperassem no casebre? Dai com ternura, juntando ao benefício material, o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar protetoral que revolve a lâmina no coração que sangra e pensai ao fazer o bem. Trabalhais para vós e para os vossos. O que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem com medo de encontrar ingratos? Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse. E o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu,
mas Deus a reservará para o que assim não procede. É necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo-se de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabei que se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que se fosseis recompensado pela sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Como sabeis, aliás, se esse benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde os seus frutos? Ficais certos, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes nunca além do presente. Trabalhai para vós, não tendo em vista os semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ficar esquecida aqui na terra, mas quando o espírito se livrar do corpo, ele se lembrará. E essa lembrança será o seu próprio castigo. Então, ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida noutra existência, aceitando mesmo, frequentemente, uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral e reconhecereis então toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, sem vos deixar abater pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que se aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. A beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, pois é sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes e, para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter crença diferente da sua? Que o socorra, pois, sem lhe interpelar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será esse o meio de fazer que ele a ame. Repelindo-o, só faria que a odiasse. Vamos lá? Gente, no evangelho de hoje, na mensagem do irmão Tomé, mais uma vez nós conseguimos trazer conexão. A gente vê quando ele fala da maneira com que se faz a caridade. Isso eu estou falando primeiro na mensagem do irmão Tomé. Bem aqui, ó. Oferecei o pão ao faminto abandonado, sem ofendê-lo nem magoá-lo. A mesma coisa que fala no Evangelho, quando fala que a gente tem que cuidar, né? Tirar o ar protetoral, vamos falar assim, que é aquela caridade que a gente sobrepõe, que a gente subjuga. Não se enganem, essa passagem, se não me engano, é a segunda vez ou a terceira vez que cai pra gente no Evangelho. Então, função há de ter. Então, vamos parar para pensar um pouco sobre isso, em como ajudar sem aquela sensação de aura crística, sem aquela sensação de, olha como sou o alvo claro, iluminado e você aí precisando. Gente, não é nada mais do que a nossa obrigação. E não é obrigação na sensação de, olha como eu sinto o chamado da caridade e faço. Não, eu não faço nada mais do que a minha obrigação. E quando a gente fala do exemplo de Jesus, principalmente porque é esse o nome da passagem do irmão Tomé hoje, a gente fala exatamente disso. Jesus não se distanciou de todos os quais ele caminhou junto. Jesus não se distanciou nem dos próprios fariseus, nem dos próprios... Enfim, Jesus, pela própria lei, vamos falar assim, pela própria religião que compartilhavam, era um ponto de proximidade. Então, esse exemplo de Jesus tem que imperar, tem que trazer pra gente a sensação de igualdade. Vamos usar essa palavra. Felipe está falando como se isso fosse uma coisa fácil. Não é, também não consigo, gente.
Fato. Eu estava falando no final de semana passada exatamente sobre isso com meus pais. A gente estava almoçando e estava comentando sobre o evangelho e como o pessoal da minha família tem feito o evangelho endereçado como forma de magnetismo, de ajudar um dos meus primos que está batalhando em uma doença, vamos falar assim. Gente, o evangelho no lar, estamos falando aqui, nada mais é do que um momento, tanto meu quanto de todos que assistem, que escutam, de encontro com essa palavra. Não é uma palestra. Não é uma coisa que eu li, estudei, formulei, joguei no chat GPT para entender e vim aqui palestrar e falar de forma dissociada. Não, gente. Isso aqui é um momento de aprendizado nosso, de entendimento nosso do que vai ser para a semana. E sim, eu também não consigo, e é comum que todos nós não consigamos, muitas das vezes, ter uma caridade ou uma predisposição a ela natural. Muitas das vezes a gente pensa, meu Deus, ai que saco. Ai meu Deus, vamos lá. Isso não corta o resultado, mas diminui, obviamente. Estamos aprendendo e pedimos que consigamos ver Jesus como exemplo, segui-lo nesse quesito e em todos os outros, se possível. E, gente, vai muito de encontro tudo que nós estamos falando com o livro da Joana de Ângeles que eu estou lendo, que chama Jesus e a Atualidade. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. A Joana é ótima, o Divaldo escreveu perfeitamente. É um livro pequeno, eu não sei nem como eu tenho esse livro, mas peguei ele para ler. E eu estou assim, extasiado. Extasiado. Eu tive momentos assim de procurar entender se Jesus era uma figura pela qual a gente tinha se deslumbrado de certa forma. E sim, e por todos os motivos possíveis, convenhamos, né? É fantástico. E a cada capítulo me deslumbro mais. Não absorvam a sensação, porque por estarmos falando de Jesus, de Cristo, dessa base cristã, não absorvam a sensação da culpa, daquele todo movimento teológico que isso vem da base ortodoxa, vem do cristianismo por si só. Não estou falando de nada disso. Nós estamos falando de exemplo e prática. Foi só isso. Só. Que Jesus fez. Exemplificou, praticou, mostrou. E nós ainda, depois de 2025 anos, estamos tentando reproduzir o exemplo. Mas é o que, mais na cara do que barba, tem que vir de dentro para fora. Acho que dessa vez vai demorar um pouco mais para chegar essa passagem para a gente. Eu acho que dessa vez nós conseguimos falar melhor sobre isso. Nós estamos falando hoje sobre posição de igualdade, porém aplicar exemplos, né? Servir de exemplo. Pois é. Vamos lá, vamos rezar, vamos encerrar nosso evangelho de hoje. O papo tá bom, mas bora. Mestre Jesus, nessa noite de hoje te rendemos graças e pedimos a liberdade de chamar de irmãos, amigos, cada um dos espíritos, dos benfeitores espirituais, dos amigos espirituais, dos trabalhadores da seara do bem, dos trabalhadores da tua luz, da tua, dos teus exemplos. Mestre Jesus, agradecemos a presença de cada um deles, das falanges de Aruanda, das falanges dos guardiões, guardiãs e de todos os irmãos e mestres que por caridade e benevolência nos assistem hoje e nos trazem em teu nome e através de sua benevolência e misericórdia os eflúvios divinos da luz sagrada do teu sagrado coração de Aruanda, dos orixás de Umbanda e Candomblé. Os eflúvios que através da água magnetizada e fluidificada nos limparão o corpo, a mente e a alma, nos trarão força para mais uma semana de caminhada e para mais um ciclo de movimento rumo à evolução, rumo aos teus pés, Mestre Jesus. Agradecemos hoje
por todos os amigos desencarnados. E também agradecemos a todos os amigos encarnados que assistem, que veem o Evangelho, que participam comigo deste momento. Eu, Felipe, peço para cada um dos que nos ouve paz, prosperidade, bênçãos, sossego e tranquilidade, para que cada um possa ser quem é. E para que cada um tenha espaço, tempo e oportunidade de ser melhor amanhã do que foi hoje. Mestre Jesus, muito obrigado. Que assim seja. Assim é. Mediante a tua vontade. Gente, esse foi mais um encontro nosso do Evangelho. Eu espero que vocês se sintam abraçados, beijados, queridos. Boa semana.